Então vamos lá, pessoal. Fazer as questões de número 13 e 14, certo? Na questão de número 13, nós temos aqui, só para dizer as coordenadas de A, B, C, D e E. Então, para dizer as coordenadas de A, B, C, D e E, você tem que lembrar de, basicamente, duas coisas. Primeiro, o eixo X é sempre o eixo horizontal. Já o eixo Y é sempre o eixo vertical, certo? No caso, esse daqui. Então, sabendo disso, eu preciso também dizer as coordenadas do ponto. Todo e qualquer ponto sempre vai ter coordenadas nas duas dimensões, né? X e Y. X primeiro, Y depois. Se trocar isso daqui, ó, vai dar totalmente errado, ok? Então, X primeiro, Y depois. Então, vamos lá. Primeiro, A. A está em cima de qual eixo? Está em cima do eixo X. Quem está em cima do eixo X, a outra coordenada, no caso Y, é 0. Se tiver em cima do eixo Y, quem é 0? X. Então, lembre-se desse mantra. Todo ponto em cima do eixo X, Y é 0. Todo ponto em cima do eixo Y, X é 0. Ok? Ou você pensa assim, ó, o A. Aqui é a origem, pessoal. O encontro entre os dois eixos. O A, ele caminhou para a direita. Mas ele caminhou para cima ou para baixo? Não, né? Então, se ele não caminhou nem para cima nem para baixo, ele não variou em Y. Então, A vai ser igual a... Em X, pessoal. Em X, ele caminhou para a direita 2 unidades. Olha aqui, ó, o 2. Né? Então, X2, o Y nem foi para cima nem para baixo. Está em cima do eixo X. Então, Y igual a 0. Ok? O que mais? B. B em X. Pega o ponto, traço uma linha até encontrar o eixo X, abscissa, né? 2. Pega o ponto, traço uma linha reta até encontrar o eixo Y, ordenada menos 4. Certo? Então, B, 2, menos 4. C, pessoal. C está em cima de quem? Está em cima do eixo Y. Então, quem é 0? Exatamente. O outro, X é 0. Certo? Deixa eu dar uma apagadinha aqui. Então, X é 0. Ou você pensa assim, ó, ele se deslocou para a esquerda ou para a direita? Não, né? Nem se deslocou para a esquerda nem para a direita, então ele não deslocou em X. Logo, X é 0. E em Y? Y menos 2. Né? Se deslocou para baixo. Então, se deslocou negativo. Então, A, B, C, vamos D. D seria, entre aspas, mais estranho. Por quê, pessoal? Veja aqui, ó. Tá indo de 2 em 2, né? 0, menos 2, menos 4, menos 6, não é? Ou ainda, 0, 2, 4. Mas veja, o plano cartesiano ele não faz isso. Certo? Como a gente está trabalhando com números inteiros, a gente só vai de 1 em 1. 0, 1, 2. Ou, mais o plano cartesiano ele vai nos números racionais. Com números com vírgula, números com fração, assim vai. Certo? Pra gente, como está trabalhando nos números inteiros, sem problema. Mas o problema é o quê? Que D, ele está no meio. No meio de quem?
entre 2 e 0. Entre 2 e 0, trabalhando nos números inteiros, né? Aqui vai ser o quê? Menos 1, né? Entre menos 2 e 0, perdão. E entre menos 4 e menos 6? Entre menos 4 e menos 6, vamos ter aqui o menos 5, né? Menos 5. Deixa eu ajeitar aqui. Certo? Então, veja, muito cuidado. O plano cartesiano, ele não vai de 2 em 2. Nos números inteiros, ele vai de 1 em 1. 0, 1, 2, 3, 4, assim vai. Ok? Então, se não aparecer o menos 5 aqui, é só para você entender a lógica que entre menos 4 e menos 6, no meio vai ficar o menos 5. E entre 0 e menos 2, no meio vai ficar o menos 1. Então, vendo as coordenadas, vai ser o quê? D em x. Traçamos a linha, ó. Menos 1. Primeiro x. E em y. Menos 5. Certo? Então, D menos 1, menos 5. Então, já vimos de A, B, C e D. Deixa eu dar uma apagada aqui. Vamos ver o E. O E, pessoal, ó. Eixo X. Traça uma linha. Caiu onde? 4. Eixo Y. Traça a linha. Caiu onde? Menos 2. Ok? Fácil. Acho que o único que seria difícil, né? Se você não visse a lógica, seria o quê? O D, né? E os que estivessem em cima do eixo. Mas agora vocês já sabem. Perfeito. Certo? Então, A, x2, y0. B, 2, menos 4. C, 0, menos 2. D, menos 1, menos 5. E E, 4, menos 2. Certo? Pessoal, continuando aqui, só para vocês verem, tá aqui o nosso plano, não é? Cartesiano, ó. Veja que ele pode ter valores, ó, com vírgula e assim vai, não é? O nosso plano cartesiano estava assim, ó. Mas vocês devem saber, ó, que entre 0 e 2, no meio vai estar o 1. E assim vai. Certo? Então vamos plotar os pontos. A, falei para vocês que era 2, 0. B, 2 menos 4. Vamos ver se tá certo. Então, B maiúsculo igual a 2, né? Menos 4. 2, menos 4. Olha aí. C. C maiúsculo. Tem que ser maiúsculo, certo, pessoal? C em x, 0. Em y, menos 2. Olha lá aí. D menos 1. D maiúsculo é igual a menos 1, menos 5. Olha aí. E por último, E. E maiúsculo é igual a 4, menos 2. Ok? Olha aí. Então, só para vocês verem, ó, quando eu dou o zoom, aparece o menos 1, aparece o menos 5, assim vai. Mas não é obrigatório. Veja a lógica. E agora eu vou fazer o nosso polígono, né? Então, vem aqui em ferramentas, polígono. Certo? Então, A, C, D, D, E. Pronto, pronto. Fizemos o nosso polígono. Ok? Então, perfeito, era isso mesmo. Mas a questão 14, ele pede para desenhar a reflexão em relação a que eixo? X. Então, pessoal, quando ele fala isso, vocês têm que saber o quê? Quando eu falar sobre reflexão em relação ao eixo X, certo? O que a gente vai ter? A gente vai ter um espelho aqui, ó, em cima do eixo
x, ok? Então, vai existir um espelho aqui, ó, em cima do eixo x. O que esse espelho vai fazer? Ele vai refletir os pontos para cá, para aqui para cima. Veja, é como se a figura estivesse de frente para o espelho. A imagem ela não vai para o lado. A imagem ela vai para cima. Então, a melhor forma de você refletir o polígono, a figura, é refletir os vértices dele. Então, A está em cima do eixo X, então ele não consegue ser refletido. É uma coisa que você está, entre aspas, dentro do espelho, certo? Já o ponto B, pessoal, ele vai ser refletido aqui para cima. O que acontece? Em X ele não vai ser refletido. Ele vai permanecer aqui em 2, certo? Já em Y vai. Se ele vai para cima, se aqui é menos 4, ele vai para mais 4. Então, está aqui o nosso ponto B. O C, pessoal. C, ó, tá aqui o espelho. Então, ele vai ser refletido, ó, a mesma distância. Que distância é essa? Vai ficar em cima do 2. Aqui vai ser o nosso C. Mas em X continua 0. D. D está aqui, ó. Então, se D está aqui, o espelho está aqui, o que vai acontecer? Ele está em quanto? Está em menos 5. Então, ele vai lá para 5 positivo. Só que ele continua aqui em menos 1. Então, ó, o ponto D vai estar aproximadamente aqui. Certo? Então, e por último, o ponto E. O espelho está aqui. Deixa eu apagar. O espelho, pessoal, ele está aqui, ó, em cima do eixo X. Então, ele vai refletir para cima. Então, quando eu refletir para cima, o 4 permanece em X. Só que ao invés de ser menos 2, vai ser mais 2. Então, está aqui o nosso ponto E. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou juntar, né? O A, ele permanece o mesmo, certo? Só os outros que mudaram. Então, ligando os pontos, deixa eu trocar a cor aqui para vocês verem melhor. Então, ligando A com C, com D, com B, com E, né? A figura está aqui refletida, ok? Então, veja, essa é a figura refletida. E claro, né? Não pode ser os mesmos pontos, a gente coloca A, linha, B, linha, C, linha, D, linha, certo? E, linha. Só para dizer que foi refletido, ok? Então, essa é a nossa figura refletida. Tem como ver isso, professor? Tá certo? Tem. Vamos ver agora. Então, vamos lá em ferramentas, ok? Estamos aqui, ó, reflexão. Reflexão em relação a. Clico nessa ferramenta, clico no objeto, clico no eixo X. Olha aí, pessoal, a nossa reflexão, certo? Veja que a linha é igual a A, B' foi para cima, C' foi para cima, D' também e E' também. Tá aí a resposta da questão de número 14. Valeu!